Caro amigo Zé Batista, Presidente da Mesa do Congresso, que hoje cessas as tuas funções, obrigado por tudo, mas, Zé, permite-me que te diga uma coisa. Não podes vir dizer que só podemos falar de passado e não podemos falar de futuro e permitires que alguém venha aqui única e exclusivamente fazer ataques pessoais. Não podes. Portanto, se eu posso falar de passado, poderei falar de futuro e sinto-me legitimado também a fazer e a sair em defesa daqueles que são os meus. E, portanto, digo apenas o seguinte, relativamente àquilo que vem a ser dito há pouco pelo Pedro Brilhante, por quem tem consideração, ele não está aqui agora, mas não sei onde está o Brilhante, mas digo-lhe o seguinte, o André Neves há pouco, Brilhante, estás aí? Ele disse o seguinte, disse que isto já estava tudo decidido. E sabes porque é que ele disse isso? E ele não disse isso apenas e só porque ouviu de algumas e determinadas pessoas. E ele disse isso porque tu próprio, no último Conselho Nacional, disseste que estava tudo decidido. Que a Margarida tinha o Porto, que a Margarida tinha Lisboa. Mas afinal Lisboa já não tinha assim tão bem porque até rejeitaram uma lista. Que a Margarida tinha Braga. Ai, se calhar Braga já não tem. Bem, mas que tinha Madeira. Também já não tem. Engraçado, se calhar não está tudo decidido. E foi por isso que o André veio aqui dizer com toda a transparência aquilo que lhe vinha na alma. E disse-o bem, mas eu não estou aqui para fazer ataques pessoais. Eu estou aqui para falar, sim, do passado, mas também do futuro. E digo o seguinte, em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento ao Simão. É verdade, por todo o trabalho que dedicou a esta estrutura. E claro está, não podia deixar de iniciar esta minha intervenção sem cumprimentar ambos os candidatos, o André Neves e a Margarida Balseiro Lopes, e felicitá-los pela enorme audácia e coragem que demonstram ao se apresentar a votos nesta que é uma eleição extremamente exigente. Mas cumprimento naturalmente todos os presentes neste Congresso, conselheiros, participantes e observadores, e estes últimos, que mesmo não estando aqui na parte dentro do Congresso, despendem o mesmo que todos os outros e estão aqui a assistir a esta hora a um Congresso disputado da JSD. Caras e caros companheiros, como referi há pouco, hoje vivemos um momento capital da nossa estrutura. Finalmente, duas candidaturas. Entendo por isso que esta minha intervenção neste Congresso deve centrar-se na estrutura da JSD e no caminho que a mesma percorreu e percorrerá nos próximos anos. Este é um momento de definir uma estratégia que leve de novo a nossa estrutura, que a merece, à maior estrutura de juventude partidária portuguesa. Hoje, quando abordamos o tema de estruturas partidárias portuguesas, o que é que ouvimos? Palavras de desprezo, desconfiança e, sobretudo, manifestações de completo desconhecimento. Mas tais ecos serão resultado apenas da inércia dos seus interlocutores ou resultarão, sim, da nossa falta de ação? Caras e caros companheiros, infelizmente todos nós sabemos a resposta. Num país minado e gerido em torno dos grandes grupos económicos, de afamados empresários e banqueiros, onde os governantes andam de braço dado com os interesses puramente privados e privatísticos de alguns, conjecturando em torno dos centros de decisão nacional, protegendo-os e subsidiando-os, é natural que os portugueses, e os jovens em particular, se desliguem da classe política e tomem a parte como um todo. Mas desenganem-se os que pensam que venham aqui sacudir a água do capote. Tal como todos aqueles que entregam e integraram esta estrutura, também eu me sinto culpado por não ter conseguido mudar essa mentalidade nos nossos jovens. Meus amigos e minhas amigas, está na hora de mudar. É imperioso que a nossa estrutura devolva a confiança aos jovens portugueses, numa estrutura que aqui está para eles e, sobretudo, por eles. É urgente provar aos jovens portugueses que somos muito mais do que um espólio de ideais abstratos. Temos que ser capazes de mostrar aos jovens de hoje e aos jovens de amanhã que somos pessoas responsáveis, com espírito ambicioso e irreverente, com ideias concretas, com projetos e ambições bem definidos, conscientes dos problemas, dificuldades e imperfeições do nosso país, mas igualmente determinados a ser a voz dos jovens na defesa dos seus interesses e dos seus direitos. A nossa estrutura, pela sua dimensão e pela sua história, merece isto e muito mais. Desde a sua criação que esta nossa estrutura traçou um objeto muito claro: colocar os jovens e esta JSD numa rota de crescimento. Foram caminhos difíceis, é verdade. No entanto, com lideranças fortes e perseverantes, esse caminho tornou-se possível e hoje somos a maior estrutura de juventude portuguesa. Cabe-nos, por isso, trabalhar na defesa daqueles que sabemos que é o melhor projeto político para a JSD.
Os militantes da JST são agora chamados a pronunciar-se e sobre quem querem que, nos próximos anos, seja o porta-estandarte dos seus interesses e ambições. Aqueles que, pelo seu percurso e pela sua experiência, nos dão melhores garantias. Assim sendo, gostaria de deixar claro que a postura da Comissão Política Distrital de Aveiro em relação às escolhas que fazemos ao longo destes últimos anos tem sido sempre no sentido de privilegiar valores como a liberdade e a lealdade. Lealdade aos princípios, mas também às pessoas. E no nosso caso, o André sempre foi um presidente leal e presente. Sempre esteve disponível quando as estruturas do seu distrito precisaram. Cumpriu um vasto calendário de atividades e moções apresentadas, que defenderam, aliás, os interesses dos nossos jovens. Aveiro, inclusive, tem uma das maiores formações de juventude no país, que é o Aveiro Informação. Mas Aveiro não trabalha só pensando no seu distrito. Aveiro trabalha para o país, inclusive, também já chegou a trabalhar para o mundo. Um exemplo claro disso mesmo foi a campanha de apoio aos refugiados, que foi encabeçada e liderada pela JST Distrital de Aveiro. É claro, não fugimos. A JST Nacional, toda ela contribuiu, é evidente que sim. Aliás, não era possível fazer tal campanha sem toda a estrutura da JST. Mas não podemos negar que a Aveiro contribuiu ativamente e o André Neves, inclusive, eu e o João Carvalho Silva, fomos à Grécia, porque efetivamente conseguimos os fundos, recolhemos os bens e diligenciamos pela distribuição dos mesmos. Caras amigas e amigos, não me vou alongar muito mais, até porque hoje o André e o seu trabalho são subejamente conhecidos por todos e falam por si. No entanto, permita-me que faça apenas 2 reparos sobre a sua postura. Conheço o André, provavelmente, como poucos nesta sala. O André é um presidente eficiente e trabalhador, é verdade. Além de ser uma pessoa atenta e próxima das concelhias. Afirmo isto com propriedade, pois pude testemunhar essa disponibilidade e proximidade. E é assim, André. Da minha parte, como pessoa e como presidente de concelhia, aprendi que as estruturas se mobilizam em torno de projetos. Na política, não pode valer apenas a vontade de ser presidente. No teu caso, André, e porque as pessoas confiam em ti e no teu projeto, elas sim é que se mobilizarão para tu seres presidente. E acredito que o projeto que protagonizas é a roda motriz que falta à JST neste momento. E é por isso, André, também, que és tu que vais vencer e este é o teu tempo, é o tempo da JST. Viva a JST!